tuas mãos, porque nela ele já se encontra. Então somente lhe peço, ó Deus, usa ele nessa noite com poder e autoridade. Usa ele, Senhor, nessa noite de uma forma que só o Senhor sabe usar, meu Pai. Senhor, te pedimos, Senhor, fala conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, meu Pai. Usa tremendamente o teu servo na tua palavra, porque estamos todos com o coração e o ouvido atento à tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel, Rei da Glória. Mais uma vez, graça e paz, igreja. Amém? Amém. Graças a Deus. Estamos felizes com o Senhor Jesus. O livro do profeta Joel, abra no capítulo 2, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Joel 2, 1. Diz assim, Joel 2, 1. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando ao nome santo do Senhor Jesus. Quando nós vamos ler o livro do profeta Joel, nós podemos ver, irmãos, que ele é um pequeno livro e podemos até dizer que ele também é um livro escatológico, porque Joel, ele, por ser considerado um dos menores profetas, não porque ele era pequenininho, mas porque o seu livro foi pequeno mas teve um grande impacto. Enfim, nós conhecemos profetas maiores, menores. Então, o livro de Joel, por ser um livro pequeno, ele tem um grande impacto na vida do povo de Deus. Não só o povo de Israel daquela época, de outrora, mas também nas nossas vidas, na atualidade, nos dias que estamos vivendo. E este moço chamado Joel, a Bíblia não vai falar muita coisa dele, só fala que ele é filho de Petuel e não fala mais nada. Provavelmente ele era de Judá, Belém de Judá, e só isso que nós sabemos. Então, tem muita gente que tem costume de falar onde a Bíblia se cala. Onde a Bíblia se cala, nós temos que se calar e entender que o Senhor não quis falar mais nada além do que ele falou. E Joel, ele foi um desse profeta que Deus ele vai levantar Joel num momento bem delicado do povo de Israel. Porque Deus, quando ele sempre levantava um profeta, irmãos, era sempre com um propósito. Sempre. Deus, ele nunca ia levantar um profeta por qualquer motivo, não. Ele sempre levantava um profeta por um propósito muito grande. Se vocês forem ver a vida de todos os profetas da Antiga Aliança, vocês vão ver que todos eles, praticamente, eles tinham a mesma mensagem. E qual que era a mensagem? Era a mensagem de arrependimento, uma mensagem de exortação, para que o povo pudesse consertar os seus altares. E com o profeta Joel não foi diferente. Então a Bíblia vai dizer que quando Joel ele começa o seu livro, ele já vai trazendo algo terrível da parte do Senhor para o seu povo. Ele já vai trazendo ali, pastor, uma profecia assustadora, uma profecia cheia de coisas terríveis, onde ele vai falar da lavoura sendo devorada pelo gafanhoto, pelo pulgão, enfim. E quando nós lemos isso, a gente tem eu não sei vocês, mas quando eu costumo ler uma história, um livro, a Bíblia, parece que a gente está vendo a cena, a gente está lendo e parece que a cena está assim passando na nossa frente. É como se aquela história estivesse à nossa frente. E quando nós lemos isso, nós podemos imaginar a cena que foi aquele enxame de gafanhoto devorando toda a plantação daquele povo. Por isso que eu falei para você que o livro de Joel, nós podemos dizer que é um livro escatológico, porque aqui ele vai trazer dois sentidos. Ele vai trazer o período no qual aquele povo estava vivendo, mas ele também traz um período no qual nós ainda iremos vivenciar. Ou podemos até dizendo que nós já estamos começando a vivenciar as profecias do livro de Joel. E agora Joel ele começa a falar dessa praga de gafanhoto, mas isso era necessário por quê? Porque Deus ele queria trazer o juízo, ele queria trazer algo para o seu povo. E com certeza aqui, Joel provavelmente, diz os historiadores,
que provavelmente Joel ele vai profetizar na época, no período do rei Joás. Que quem não sabe, você vai ler ali em Crônicas, segundo as Crônicas, daquele rei Joás. Um rei que no começo, quando ele foi ungido a rei, ainda criança, e logo após a Bíblia vai dizer que Joás ele vai limpar o templo de Deus, aonde havia se prostituído o templo, aonde o rei anterior, que era o seu pai, havia prostituído o templo, colocado imagens de deuses estranhos, enfim, tinha feito coisas terríveis. Então, quando Joás ele é ungido como rei, ele vai reparar a adoração do templo do Senhor, ele vai tirar os Balaíns, vai tirar os Baal, Azera, enfim, todos os deuses estranhos. E ali volta a verdadeira adoração a Deus. Mas uma coisa que nós achamos interessante, irmãos, que quando Joel, provavelmente ele profetiza ainda no reinado do rei Joás. Porque Joás, ele era um homem, pastor Douglas, que é o que acontece com muitos dos crentes da atualidade. Porque o crente, ele é assim, irmãos. Nós crentes podemos dizer que nós vivemos uma época dos juízes. Porque quando o juiz estava liderando o povo, ia todo mundo bem. Quando o juiz morria, o povo entrava em declínio espiritual. E na época do rei Joás, pastor Douglas, a Bíblia vai dizer que ali o sacerdote Joiada, ali ele é como se fosse um mentor espiritual do rei Joás. Enquanto Joiada ele está vivo, ele está ali monitorando, ele está ajudando, ele está dando assistência para o rei Joás, porque ele foi ungido como ainda uma criança. Então, tudo que o rei fazia era com o direcionamento de Deus, dado através do sacerdote Joiada, que era um servo do Deus Altíssimo. Agora, a Bíblia vai dizer que Joiada, ainda velho, morreu com seus 120 e poucos anos, ou 130 e poucos anos. Mas é por aí que este sacerdote veio a morrer. E quando o sacerdote veio a falecer, esse sacerdote Joiada, a Bíblia vai dizer no livro dos Crônicas, que ali os príncipes, os outros sacerdotes, chegam até o rei Joás e vai dar conselhos para o rei Joás. E a Bíblia vai dizer que ali ele volta a colocar deuses estranhos, tira as coisas santas e consagradas à casa do Senhor. E ali ele vai colocar coisas estranhas dentro da casa do Senhor. Ali ele vai voltar a adoração a deuses estranhos. E a Bíblia vai dizer que ali Deus ele se entristece com a atitude do rei Joás. E ali a Bíblia vai dizer que ele paga um grande preço, ou seja, ele desviou-se da presença de Deus. Enquanto o sacerdote Joiada estava ali monitorando, estava dando assistência espiritual para ele, estava tudo bem. Quando o sacerdote faleceu, Joás ele fez aquilo sem o direcionamento de Deus. É mais ou menos aquilo quando vai dizer que ali o filho de Salomão, os anciãos chegam e dizem assim: olha, você faça assim, faça assado. Aí vem os príncipes, os jovens, dizem: não, teu pai liderou com mão de ferro, então você vai liderar mais pesado ainda. E a Bíblia vai dizer que ele liderou aquele povo. Ele reinou naquele período do filho de Salomão com mão de ferro. Então o povo naquele período pereceu. E esse rei Joás, ele vai fazer praticamente a mesma coisa. Ele vai fazer o que é estranho aos olhos do Senhor. E ali ele paga um grande preço. E ali provavelmente o profeta Joel ele vai profetizar neste período, onde o declínio espiritual estava lá embaixo, onde o povo já não adorava mais a Deus, onde o povo já não sacrificava mais a Deus, mas sacrificava a deuses estranhos. Agora o Senhor ele vai levantar o profeta Joel com esta profecia e vai trazer já no começo do livro esta visão desta praga de gafanhotos. Mas uma coisa que eu quero trazer para as nossas vidas é que o Senhor ele sempre tem um propósito na minha e na tua vida. Tudo o que acontece no nosso meio, irmãos, é propósito de Deus. O Senhor, ele nunca vai fazer algo nas nossas vidas em vão. Ele sempre tem algo especial, algo importante para executar no meio do seu povo. Nós não temos a certeza, mas provavelmente tudo isso que nós estamos vivenciando hoje, na atualidade, é permissão do Senhor. Quem sabe é para o povo de Deus colocar a sua face no pó, porque quem sabe
sabe, ainda haja esperança para o remanescente, para o povo de Deus na face da terra. E nós sabemos, irmãos, que está havendo morte em massa praticamente em todo o globo terrestre e também na nossa nação, no Brasil. Todos nós que lemos os noticiários, temos internet ou jornais, rádios, nós vemos todos os noticiários, são mortes e mais mortes. Mas eu quero dizer para você que aquele que tem a marca do sangue do Cordeiro está protegido pelo Senhor dos Exércitos. Então não tema nada, porque o Rei Jesus ainda está contigo, Ele ainda está na direção deste negócio. Então você não precisa entrar em desespero, você não precisa ficar atemorizado, não, mas confia naquele que te escolheu, confia naquele que te chamou, porque Ele é fiel para te dar vitória, em nome de Jesus. Aleluia. E aqui o Senhor, Ele vai trazer esta palavra terrível para o seu povo. Ele vai trazer uma palavra de castigo, mas o Senhor também, logo que Ele traz isso, Ele vai trazer uma palavra para que o povo pudesse se colocar de pé, para que o povo pudesse se levantar. É onde nós lemos aqui, no capítulo 2, tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. Irmão, se você lê esta palavra, ela tem uma profundidade muito grande, porque aqui Joel, ele não está falando simplesmente só para aquele povo daquela nação, mas essa também é uma palavra que é para nossos dias que nós estamos vivendo, para que nós possamos nos preparar, porque o dia do Senhor está próximo. O profeta Malaquias, ainda no capítulo 3, ele vai dizer uma palavra, missionária Rose, que é muito forte, é terrível e pesada, que ele vai dizer assim, porque muitos só conhecem, pastor Douglas, o livro de Malaquias 3:10, que diz, trazei todos os dias a casa do tesouro, enfim. Mas se nós formos ler, o Malaquias vai dizer assim, quem suportará o grande e terrível dia do Senhor? Eu não sei se você sabe, crente, mas quando Jesus voltar, nunca houve na face da terra tamanho gemido, nunca houve, jamais haverá tanto clamor, tanto gemido, tanta aflição, tanto desespero e tanta dor. Mas eu quero dizer para você, mas para o escolhido do Senhor, aquele que aguarda a volta do Messias, será o momento mais apoteótico que a face da terra vai vivenciar, será o momento mais glorioso que a noiva do Senhor espera. Se você não almeja no teu coração, se você não tem um desejo no teu coração deste dia, eu te convido a você criar este novo desejo no teu coração, porque este tem que ser o desejo da noiva. Então por que Malaquias ele vai dizer, quem suportará o grande e terrível dia do Senhor? Porque vai ser, irmãos, um dia terrível, vai ser dia de desespero, dia de lamentação, dores terríveis, aonde mães procurarão seus filhos, não acharão, aonde pais procurarão seus filhos, maridos suas esposas, esposas seus maridos, seus filhos, e não vão mais achar. Vai ser o dia mais terrível que a face da terra vai passar. Mas para nós, aqueles que perseverarem fiel até o fim, será o momento mais triunfal da igreja. Porque hoje se prega, irmãos, eis que te dou, eis que eu te digo, eis que faço. O Senhor, Ele faz, Ele diz, Ele cumpre pela sua palavra, porque Ele é Deus. Mas o foco da mensagem da cruz tem que ser a volta de Cristo. Jesus, Ele está voltando. Tudo que nós estamos vivenciando, irmãos, não é para nos pôr medo, não. É para nós nos alegrarmos, porque a terra ela geme, a natureza ela geme como dores de parto. Quando diz que a natureza geme como dores de parto, ali, Paulo ele cita muito bem, não me recordo que livro que Paulo, uma das suas cartas que Paulo diz, ele vai falar que a natureza geme como dores de parto. E nós estamos vivenciando isto. Assim como o povo de Deus, um período ali, quando Joel ele profetizou, este povo também estava gemendo.
Porque Deus ele estava falando acerca do castigo do povo de Deus. Mas ao mesmo tempo que quando o Senhor ele começa este livro através da boca do profeta Joel, ele vai trazer a palavra de castigo, mas logo em seguida também ele vai trazer o perdão para aquele povo. E quando ele vai falar acerca da promessa futura, o futuro de Israel, o futuro que nos espera, o Senhor, ao mesmo tempo que Ele vai trazer uma palavra de espada de castigo, Ele também vai nos trazer esta palavra de esperança para nós. Porque ainda não está acabado, irmãos, a nossa esperança. Ela morreu, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, a nossa esperança ressuscitou, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Assim como o profeta Joel, ele profetizou no meio daquele povo também, ele disse, olha, está acontecendo, vai acontecer esta terrível praga, e não é nem sequer o começo das dores. Se vocês acham que esta praga é tudo, não é tudo, é ainda nem sequer o começo. Mas eu quero trazer uma palavra para vocês, que ainda há esperança para vocês. Se nós verdadeiramente colocarmos, irmãos, a nossa boca no pó, ainda vai haver esperança para o seu povo. Porque muitas pessoas estão se desviando da casa do Senhor. Muitas vidas estão se apostatando da fé. Estão dando desculpa porque tem muitas igrejas que ainda não abriu as portas. Muitas estão com seus cultos, seus trabalhos reduzidos, e dizem, mas quando voltar aos cultos integral normal eu vou voltar. Não, irmãos, é momento de nós nos achegarmos na presença de Deus, porque a gente não sabe se daqui a 5 minutos, se daqui 1 hora, se até o amanhecer, no dia de amanhã, Jesus ele vai voltar. Quem sabe ele pode voltar até mesmo para você, a gente não sabe. O que a gente precisa saber todos os dias, é que nós precisamos estar preparados para quando Ele vier nos buscar. Essa é uma mensagem que tem que alegrar a nossa alma, tem que alegrar o nosso coração. Porque com certeza nós já estamos vivenciando as dores de parto. E todos os dias, irmãos, todos os dias, se nós vermos, são notícias e mais notícias, é morte, é vulcão, é furacão, é seca terrível em determinado lugar, é cheia demais em determinados lugares, é muita chuva devastando tudo. Então a natureza está assim gemendo. E assim como a natureza geme, também o povo da terra também geme. E nós também gememos, mas a nossa esperança está em Jesus. É para nós nos alegrarmos. Sabe quando Paulo, ele dizia que quanto mais ele sofria, mais ele se alegrava no Senhor. Parece que quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, pastor, parece que a gente vai dizer, mas Paulo ele era sádico, parece que ele gostava de sofrer. Não, não é que ele gostava de sofrer, é porque ele sabia que quanto mais lutas e provação ele passava, ele tinha certeza de que Deus havia levantado ele para um grande propósito na terra. Então se nós passamos lutas, dores e provações, nós precisamos ter essa certeza de que Jesus ele nos escolheu, e se ele nos escolheu não é porque você é diferente de qualquer pessoa, não, é porque você é especial para Deus, e ele conta comigo e ele conta contigo nessas últimas horas. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor ele vai trazer uma promessa de restauração para o seu povo. Porque o Senhor, irmãos, quando Ele exorta o seu povo, depois que Ele nos exorta, Ele traz uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento. E esta palavra para você e para mim nesta noite é uma palavra de encorajamento. Não desanime, não desfaleça no meio desta guerra, porque o Rei conta contigo. Você é especial para Deus, você está ferido, você está machucado, mas você ainda não morreu, você ainda tem fôlego de vida. Mesmo que você esteja machucado, mesmo que você esteja passando na provação, Jesus ele ainda conta contigo. Pastor, mas eu não tenho mais forças, eu vou desistir porque a caminhada está difícil, eu não aguento mais. Mas Deus diz para nós nesta noite, levanta, porque ainda que você esteja ferido,
ferido, eu sou poderoso para cicatrizar, para curar as tuas feridas, para pegar na tua mão, te colocar de pé e dizer: continua, porque a peleja ainda não terminou, porque a guerra ainda não terminou. Irmãos, se nós estamos na guerra, nós precisamos lutar, porque Deus, Ele não se agrada daquele que é covarde, mas Ele se agrada daquele que é perseverante. Porque se Deus te escolheu como verdadeiro soldado, lute, não desanime, porque na tua fraqueza é que o poder do Senhor vai se aperfeiçoar em você, e o nome dele será glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Não pare de lutar, não pare de adorar, porque Jesus, Ele conta contigo, o Rei conta contigo. Ah, pastor, mas como o senhor tem tanta certeza? Porque a Bíblia nos dá essa certeza, irmãos. A Bíblia é cheia de promessas, de esperança para nós. A Bíblia é cheia de promessas. Mas para que isso venha se concretizar, não depende de Deus, depende de mim, depende de você. Depende de nós. Ele conta comigo e com você. Está desanimado, irmãos, está cansado? Jesus diz: hoje Ele renova as suas forças. Hoje Jesus, Ele te dá injeção de ânimo na tua alma. Eu não sei como você entrou por essas portas. Eu não sei se você entrou desanimado, cansado, angustiado, abatido. Mas eu quero dizer que assim como Ele usou a vida do profeta Joel para trazer uma palavra futura de esperança, Jesus, Ele traz essa palavra para o teu coração. Te anima, se levanta, porque hoje Ele te renova. Aleluia! Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele renova as tuas forças, e você vai sair daqui voando nas asas do vento e dizendo: valeu a pena eu ir naquele lugar naquela noite, porque Jesus, Ele ainda olha para mim, mesmo que eu seja falho, mesmo que eu seja pecador, o Rei ainda conta comigo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor! Ah, Jesus! Alegra o teu povo, fortalece a tua igreja, dá ânimo, dá encorajamento. Aleluia! Glória a Deus! E Ele diz: ó filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinamento de justiça e fará descer a chuva e temporã e a seródia no primeiro mês. Jesus estava dizendo: olha, a praga de gafanhoto ela está vindo, mas não se preocupe, porque eu tenho coisas grandes para vocês. O rei Joás, ele fez o povo pecar, irmãos. Como eu falei, quando Joiada, ele estava ali ajudando, monitorando, dando assistência para o rei Joás, tudo ia bem. Mas ele fez o povo pecar quando o sacerdote morreu. E hoje o que mais acontece é crentes se apegar em outras pessoas. É crente olhar para o irmão missionário Arroio e dizer assim: ah, mas eu não vou mais lá não, porque fulano errou, pecou. Irmãos, quem morreu na cruz por você foi Jesus. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. Não foi o irmão da esquerda, não foi da direita, não. Foi Jesus. Então vivemos uma época no qual o povo de Deus anda tão vulnerável, anda tão delicado, que qualquer coisa quer sair da presença de Deus.
Irmãos, não é tempo mais a gente sair da presença de Deus, não. Não dá mais tempo da gente querer dar uma voltinha no mundo, porque não dá mais tempo, porque é tarde demais. O tempo já está esgotado. Quem sabe se nós sairmos um momento, o inimigo vai tragar a nossa alma. E ali o rei Joás, ele fez muita gente perecer, muita gente se desviar. Então não saia da presença de Deus por nada neste mundo, porque Jesus, ele não fez nada de mal para você e nunca vai fazer. A única coisa que Deus, ele fez, ele sempre vai fazer. Ele deu o seu filho para morrer na cruz por mim e por você. E tem gente que é tão ingrato que diz: ele não fez mais do que a sua obrigação. Não, Jesus, ele não foi obrigado a morrer naquela cruz por mim e por você, não. Ele mesmo se entregou. O profeta Isaías vai dizer que ele foi levado como um cordeiro mudo, e ele não abriu a sua boca, e o castigo que estava sobre ele foi o que te trouxe a paz. Sabe por que que você tem paz? É porque Jesus, ele levou o teu fardo, ele levou o teu pecado, ele levou as suas mazelas, ele levou tudo aquilo que afligia a tua alma, o teu coração. Jesus, ele levou sobre si, e ele te diz: hoje eu te dou ânimo. As tuas dores e as tuas enfermidades, Jesus já levou naquela cruz. Jesus, ele não morreu para te dar vida luxuosa, não, irmãos. Se ele quiser dar, ele vai dar, porque ele é Deus, ele é dono do ouro e da prata. Mas o propósito da cruz foi o céu. O propósito da cruz ainda será o céu. A Bíblia diz, a minha Bíblia, a mesma tua Bíblia, não vai dizer que Deus, ele teve dois propósitos, não. Quando ele enviou o seu filho Jesus, foi com um único propósito. Foi o céu. Foi para isso que Jesus, ele veio. Enquanto ele estava nessa terra, ele curou, ele ressuscitou, ele transformou. Mas o verdadeiro propósito da cruz ainda será o céu. E este propósito só será concluído quando ele voltar. Quando ele vier buscar a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E só para finalizar, no título da campanha, que é o 3, que diz assim o versículo 10: forjai espadas as vossas enxadas, forjai a espada das vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Você entrou fraco nesta noite, irmãos? Eu falei e volto a falar: o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, na tua fragilidade. Quando Paulo disse essas palavras, irmãos, Paulo, ele reconhecia o quão frágil e vulnerável ele era na presença de Deus, mas ao mesmo tempo que ele tinha essa certeza, ele tinha também uma outra certeza, de que o poder do Espírito Santo de Deus se aperfeiçoava era na sua fragilidade. E este mesmo poder não passou e não mudou, ele ainda continua o mesmo. O Espírito Santo Consolador continua o mesmo, que te diz: diga ao fraco que eu sou forte. E quando Joel aqui ele vai finalizar, ele diz: olha, o adversário está vindo, mas se fortaleça no Senhor Jesus, porque eu estou dando vitória para vocês. Está difícil a luta, está difícil a caminhada, irmãos. Confia no Senhor. Ah, pastor, você diz isso que você não tem problema. Pastor Douglas, você tem problema, pastor Douglas? Eu conheci o pastor Douglas, irmão, era o cabelo pretinho, pretinho, pensa. Coitado, daqui um mês não tem mais nenhum preto. Tanta prova e luta que ele passa. Eu sei, porque eu sou da família. Mas está dando glória a Deus, aleluia, crendo na promessa, irmãos. Pastor Eric ainda está com cabelinho preto, por enquanto, né, pastora? Mas todos nós temos problemas, irmãos. Irmão Bill, está caindo tudo. Em vez de ficar branco, está caindo. O meu também, já está caindo. Só para descontrair. Mas todos nós temos problemas. Mas a nossa esperança está em Jesus. Ele é que nos renova, Ele que nos fortalece.
E Ele te diz hoje: eu sou forte. E eu estou aqui nesta noite para dar injeção de ânimo para cada um de nós que aqui está. O Espírito Santo de Deus, Ele te trouxe nesta noite para dizer: esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu estou com cada um de vocês e o meu nome será glorificado através da vida de cada um dos meus filhos, em nome de Jesus, amém? Eu quero agradecer a rica oportunidade, as palmas são para Jesus.